Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. O antes e o depois. Você sabe contar sua história de salvação? Você sabe dizer quem era e como o Evangelho operou em sua vida para torná-lo nova criatura? Um testemunho de salvação é para Deus expressão da sabedoria divina. Pois como Deus pode operar a salvação sem ofender sua santidade e justiça? Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 36. As narrativas de salvação, quando devidamente contadas, perfumam o ambiente, trazem glória para Deus e alegram o coração do homem. Histórias de salvação são verdadeiras canções de amor. Você notou que a Bíblia não conta a história do homem em busca de Deus, mas a de Deus em busca do homem? Os evangelhos contam a história de salvação de muitos dos discípulos do Senhor. Paulo, que foi salvo bem mais tarde, também tem história para contar. Também tem o antes e o depois. Sua história é inspiração a todo ser humano. O mais perdido dos homens pode encontrar esperança nela. Paulo começou seu testemunho assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. 1 Timóteo 1,13. Veja que o antes de Paulo é marcado por coisas terríveis. Como blasfemador, ele falava mal do Senhor, difamava seu nome e dizia injúrias a seu respeito. Como perseguidor, ele se fazia de obstáculo ao avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Como insolente que era, Paulo se mostrava arrogante e orgulhoso. Por se achar em completa cegueira, ele se viu maior que Jesus. Por isso insultava seu nome e prendia seus discípulos. O antes de Paulo era assustador. Ele, ao olhar para si, constatou que era o principal dos pecadores. Mas é aí que entram as boas novas. O Evangelho é capaz de perdoar o pecador insolente. Foi o próprio Paulo que disse ter obtido misericórdia da parte do Senhor. A misericórdia é reconhecida como um atributo de Deus capaz de alcançar o miserável pecador. Ninguém pode fazer nada para um pecador, mas a misericórdia de Deus é capaz de trazê-lo para um lugar em que a graça divina pode atuar. O Evangelho e sua cruz conseguem iluminar uma pessoa e levá-la a reconhecer sua ignorância e vencer sua incredulidade. O Evangelho converte as trevas em luz e o coração incrédulo em coração de carne, isto é, pronto para receber o Senhor. Versículo 14. Que então o Evangelho fez na vida de Paulo? Ele teve um antes, mas por causa do amor do Senhor, passou a ter um depois. Versículo 15. O Evangelho fez dele um servo fiel, ministro eficaz e grande testemunha do poder transformador do Evangelho. Sabendo quem era e o que o Senhor fez em sua vida, ele passou a testemunhar disso por onde andava. Por fim, tornou-se modelo para todos os homens. Sua mensagem é: se eu fui salvo, então você pode ser salvo. Versículo 16 ao 17. Aleluia! Caro leitor, vamos continuar perfumando os ambientes em que estivermos. Vamos falar para as pessoas nosso antes e nosso depois. Falemos o que o Evangelho fez e em que nos tornamos. Esse é o tipo de testemunho que dá esperança para qualquer pessoa e glorifica a Deus. Amém.